Olá, pessoal! Então, hello everybody! Vamos lá continuar aqui a nossa Hora da Verdade ITA. Então, a teacher Andréia falou de várias coisas para vocês, né? Antes aí do nosso cafezinho, da nossa água. Então, agora eu vou continuar mostrando alguns falsos cognatos que já apareceram em provas ITA, que vocês já devem ter feito como exercício para poder treinar aí para o dia do seu vestibular. E a teacher vai mostrar como dicas de vestibular. Porque tem um quadro meu, depois no final eu vou mostrar para vocês aí o endereço do Instagram e do Facebook. Tem um quadro da teacher Andréia Bello que eu coloco falsos cognatos e algumas coisas importantes para o vestibular. Eu chamo de quadro do Dicas de Vestibular. Então a teacher vai mostrar para vocês alguns aqui que realmente já apareceram em prova ITA, especificamente, e algumas palavras que são muito importantes da gente estar lembrando. Elas são de diferentes tópicos gramaticais, mas elas são de extrema importância para o dia da sua prova. Porque além de já ter aparecido em provas anteriores do ITA, são termos recorrentes que a gente vê também em outros vestibulares. Então, são termos encontrados que são considerados termos importantes, né? Assim, em se tratando de provas de vestibular. E também a teacher já percebeu que são termos que estão muito presentes nos textos que são fontes ITA, como o The Economist, o The Guardian. Então, esse tipo de fonte, né? Newsweek, a Time, a Scientific American e algumas tirinhas, onde realmente o pessoal tira de lá, né, essa fonte para poder colocar para vocês aí nas provas de vestibular. Então, esses termos estão sempre lá. Eles estão ali na entrelinha do texto, eles estão dentro das alternativas, das opções de resposta, ou então eles estão no título, ou então eles estão em volta da imagem que a professora falou. Eu já falei isso para vocês, o quão importante é você analisar essa imagem, tudo que tem em volta dela. Às vezes, uma palavra que está em letra maiúscula é aquilo que a banca vai querer te perguntar. Às vezes um número, um ano, é aquela referência que ele vai fazer para você. E o ITA faz muito isso. O ano tal foi citado porque remete ao fato de, reside no fato de. Então, você ficar prestando atenção nesses detalhes e saber o termo e esse básico que a teacher começou a falar para vocês de um verbo, de um pronome, de uma preposição, é excelente, porque você passa na frente dos seus candidatos, dos seus concorrentes. Porque você sabendo, uma vez que você sabe um termo simples, como uma preposição, como a teacher falou para vocês, uma preposição out, que é fora, ou a preposição up, para significar para cima, igual tem na stand up, que é levantar, não precisava falar levantar para cima, igual sit down, podia falar só sit, mas fala sit down, sentar para baixo. Então, uma simples preposição que dá uma ênfase maior, já te resolve o problema. Igual a própria revista que tem o nome Speak Up. Por que ela chama Speak Up? Porque o speak é falar. O speak up é falar alto para todo mundo. Então, o up está dando uma ênfase na palavra speak, no verbo speak, certo? Então, continuando, eu vou mostrar essas dicas de vestibular e a teacher vai passar por cada uma delas fazendo uma colocação. E quem tiver pergunta, por favor, façam no chat que a teacher responde, tá bom? Tô aberta às perguntas e vamos lá continuar, então, aí a nossa revisão. Let's go! Deixa só a teacher colocar aqui no... Ok, vamos lá então. Então, a primeira dica de vestibular, a maioria delas são false cognates, os falsos cognatos, né, ou false friends. A primeira dica é a seguinte, attention. É um verbo que eu já comentei com vocês também em outras aulas, que é o verbo to pretend. O verbo pretend em inglês não é pretender, como a teacher colocou aqui. É o verbo fingir. Eu vou até mudar a cor da caneta, porque a tinta tá vermelha e não tá dando para a teacher mostrar aqui, ó. Não é pretender, é o verbo fingir. Porque pretender seria intend. A teacher vai colocar aqui para vocês, ó. O verbo to intend é que é pretender, enquanto o verbo to pretend é fingir. Então, se alguém disser na prova de vestibular, né? The scientist pretends something. Ele está fingindo algo, ele não pretende nada. Então, falar I pretend to go não é eu pretendo ir, é eu finjo que vou, ok? Isso é importante. Outra que a teacher colocou como número 2 aqui é a expressão in order to. Não tem nada a ver in order to com a palavra ordem. A expressão in order to significa a fim de, quando você tem a finalidade de alguma coisa. Então, olha o exemplo que a teacher pôs, tirado de um exemplo do vestibular. She arrived early in order to be the first in line. Ela chegou cedo a fim de ser a primeira da fila, quer dizer, com esse intuito. Então, order não tem nada a ver com ordem, ok?
e sim finalidade. A dica número 3. Quando a palavra time aparece em questões de vestibular no plural, times, significa vezes e não tempos. Então, não tem nada a ver você falar, por exemplo, que it's time, por exemplo, né? It's time to go, é hora de ir. Mas aí, se eu falo que eu faço alguma coisa two times ou twice, eu faço 2 vezes. Então, olha o exemplo aqui, ó. The scientist checked the microscope 5 times. O cientista verificou, checou o microscópio 5 vezes. Então, geralmente, o time, quando aparece time, no plural time, são vezes. Se você fala que alguém, né, he repeated something, ele repetiu alguma coisa, né, he repeated something 5 times, ou ele repetiu 10 vezes, 10 times, são 10 vezes, e não tempos, cuidado com isso. Outra dica que a teacher pôs aqui, a palavra dessert com dessert, então desert ou dessert, né, dessert, e tem gente que fala até a pronúncia dessa palavra errada. Quando tem um S só, do desert, que é o deserto, e daí você fala desert ou dessert, aí é o deserto. Agora dessert, quando tem 2 S's, é sobremesa, certo? Outra palavra que aparece muito em prova de vestibular é a palavra actually, que não significa atualmente, ele significa de fato, aqui ó, na verdade. Nowadays é que seria nos dias de hoje ou atualmente. Então veja um exemplo aqui, nowadays, I study a lot. Hoje em dia eu estudo muito. Actually, that's the secret to get approved. Na verdade, de fato, é o segredo para ser aprovado, ok? E a palavra another e other? Muita gente fala, teacher, o que é isso, né? A mesma coisa? É quase a mesma coisa. Significa outro, né? O another e o other. A diferença é que as frases, elas podem estar remetendo, né? Elas podem estar no singular ou no plural. Então, se a frase estiver no singular, geralmente se usa another. Para frases, eu vou mostrar aqui embaixo o exemplo. E quando elas estão no plural, geralmente se usa o other. Veja um exemplo que a teacher colocou aqui. I want another juice, please. Eu quero outro suco, por favor. Eu peço another juice, que é um suco só. Enquanto eu falo, os outros alunos não estão aqui. The other students are not here. E aí eu usei other porque students está no plural. Viram aí? Então, esses exemplos são muito importantes, porque o ITA gosta de colocar nas entrelinhas, né, como eu falo para vocês, gosta de colocar nas opções, às vezes um cognato como pretend, como aquele outro que a gente comentou lá atrás, que é o fabric, que não é fábrica, é tecido, para falar de alguma coisa que está sendo manufaturada. Colocar, por exemplo, outro cognato que a Titi já viu aparecer demais, é a palavra cod, C-O-D. Cod não tem nada a ver com código, que código é code. Cod é bacalhau. Uma vez caiu numa prova falando de uma produção, né? Tava falando de alimentos, de peixe, de forma geral, e colocou que cod da fábrica. E aí, para parecer para você que era o código do produto. Mas não, cod é bacalhau. Código é code, C-O-D-E. Tem uma letra E no final, certo? Então, essas palavras tem que prestar atenção. E como a teacher falou, esses posts aqui são do Instagram, tanto tem no do Estratégia Vestibulares como no da Teacher Andréia Bello, que depois você pode acessar e servir como complemento das suas aulas, porque é claro que o essencial é que você assista às aulas, essas revisões, façam os simulados todos que tem aí do ITA e, se possível, adquirir o material, é claro, para você ter seus estudos completos. Mas se não é possível no momento, use como complemento e assista às aulas gratuitas que estão aí para vocês disponíveis no canal do YouTube do Estratégia Vestibulares. Continuando, a teacher vai mostrar agora para vocês algumas outras dicas que eu chamei de English Tips, que são perguntas que podem cair perguntando se pode substituir um termo por outro, ou então para tentar te confundir, porque como as provas do ITA, como a teacher falou para vocês, são textos longos, pode ser que ele pergunte se uma palavra pode ser substituída por outra, e eles perguntam mesmo. O termo tal pode ser substituído pelo termo tal sem prejuízo, e daí vamos ver qual que pode e qual que não pode. Uma palavra que se parece com a outra, para que você não confunda. Vamos lá junto com a teacher? Vamos ver então, vou voltar aqui agora para o slide. Aqui, ó, English Tips. A palavra escola, que é school. Já a palavra college não é escola. Deixa eu mudar a cor da tinta de novo. A palavra college é faculdade e não colégio. E university, universidade.
Então, viram aí? A gente tem school, college e university. Então, olha os exemplos. Olha lá, school geralmente é educação infantil fundamental. Então, I go to school, é criança. Ou então adolescente. College, a pessoa foi para faculdade, escola de nível superior, concurso de graduação. E university é a instituição, o grupo de faculdades. Outras tips, dicas aí, shopping e mall. Geralmente as pessoas falam ir ao shopping, mas não, o lugar não é shopping, o lugar é o mall. Então, se falar se pode substituir esse verbo, se ele tiver no texto, ele realmente vem com o sentido de fazer compras. O verbo to shop, fazer compras. Se aparecer e já apareceu em texto falando que alguém está shopping, for example, the character now is shopping and he's going to buy something. Ele está fazendo compras e vai comprar alguma coisa. Não significa que ele esteja num shopping center, porque seria mall. Então, cuidado com isso também. São termos que a gente usa aqui no Brasil para falar shopping, que na verdade é a palavra fazer compras, é o verbo, a ação de fazer compras. Então, shopping não substitui mall, não. Uma é o verbo, a ação de comprar, o outro é o lugar, especificamente, ok? A teacher pôs isso aqui, ó, verbo, a ação de fazer compras, e o mall é o lugar, o centro de compras. Outra dica, já foi perguntado isso também em provas de vestibular, se house pode ser substituído por home sem prejuízo. Nesse caso, depende muito do texto que o ITA colocar, porque house é casa e home também é casa. Só que house pode ser qualquer casa. Eles poderiam colocar um exemplo assim na prova. That house, aquela casa that house is big and comfortable. And my home is not comfortable as the house. Então, que aquela casa é confortável e grande, aquela casa de alguém. My house, a minha, não é tão confortável quanto. E aí usar my como home, porque é o meu lar. Nesse caso, poderia substituir house por home, sim. Mas se for uma palavra mais específica, se estiver falando de uma casa em particular, e a house for uma casa qualquer que você não conheça na rua, não pode, porque daí elas vão ser diferentes. Outro exemplo, sky e heaven, que é céu. Os dois significam céu, só que sky é mais o céu azul físico, onde estão as estrelas. E a teacher pôs heaven aqui, mais onde fica anjo, é mais de acordo com a religião. Então, se o texto do ITA estiver trabalhando alguma coisa que está no céu, ou remetendo à religião, ou falando algo, fazendo uma crítica, uma reportagem, sei lá, um artigo político, econômico, que remeta ao céu religioso mesmo, falar de anjo, alguma coisa, ele vai usar heaven. Agora, se for céu onde fica a estrela só para se localizar, ou estiver falando de o clima, da temperatura, da previsão do tempo, provavelmente use sky. E se puder substituir um pelo outro, sim, sem prejuízo, são palavras sinônimas. Outro que a teacher colocou aqui foi o soup e soap, porque a pronúncia é diferente, só que na hora de você ler parece que é igual, mas soup é sopa e soap é o sabonete. O verbo advise e a palavra advice, que é o conselho. Esse daqui também, em prova, já veio assim. Se poderia substituir o advice pelo verbo advise. Pode substituir, só que vai mudar o sentido, porque ou eu te dou um conselho, ou eu vou aconselhar você. Então, a ação é diferente do substantivo, mas eles também são sinônimos. O negócio aqui muda uma letra, tem que prestar atenção nisso. Outra dica que eu coloquei foi o compliment e o complement. Compliment, daí que fala compliment, rápido parece a mesma palavra. Compliment, compliment. Com I é elogio, com E é o complemento, ok? Então fiquem atentos a isso aí. E agora, a teacher vai mostrar para vocês algumas expressões idiomáticas que são chamadas de idioms, que já apareceram também em provas do ITA. Inclusive, a teacher vai mostrar o exercício com expressão para vocês, depois que eu mostrar várias expressões. Isso porque quando a gente prepara o material, né, aqui do Estratégia, a gente fica resolvendo várias provas anteriores para poder fazer com que o seu material fique mais completo. Então, a teacher Andréa Bela resolveu provas aí de 97, de 2000, de 2001, de 2014, provas, várias provas para poder preparar melhor os PDFs e as videoaulas também. Então, já vi várias expressões idiomáticas contextualizadas aí nos variados textos longos das provas do ITA. E a teacher vai mostrar algumas que são principais, que apareceram, e é claro, para você também, né, tá aí prevenido.
Porque pode ser que apareça no meio de texto uma dessas aí que a teacher vai colocar e eu conto uma história do lado. Geralmente para contextualizar ou a etimologia mesmo, aí a origem, ou então alguma coisa que gerou essa expressão. Para quê? Para você conectar a ideia, como se fosse um bizu. Você lembrando desse recadinho que eu coloco do lado, pode ser que você se lembre da expressão caso ela caia. São algumas curiosidades que a teacher trouxe também, porque o ITA gosta, né, de expressões. Vejam aí. A expressão entre a cruz e a espada, que é between a rock and a hard place. A preposição between é entre dois, essa daqui cai muito em prova. E a preposição entre muito seria among. Apesar disso, temos a palavra cruz e espada. Então, usa a palavra rocha, que é rock, e usa o hard place, um lugar duro. É diferente, mas é essa que é a expressão. A outra, que é acordar com o pé esquerdo, poderia ser colocada num texto, igual no último texto do ITA, estava contando a história de um cara, aquele que a gente trabalha do minimalismo, que ele fala que é importante para ele pequenas coisas na vida, e não tantas coisas. Ele fala, inclusive, que não precisa de tanto dinheiro, de uma casa grande, tantos móveis, e sim o essencial para se viver. Então ele poderia falar que às vezes uma pessoa que tem mais dinheiro acorda com o pé esquerdo, enquanto um que não tem tanto, mas tem felicidade, já acorda de bem com a vida. E aí se você acorda com o pé esquerdo, em inglês se usa get up on the wrong side of the bed, acordar do lado errado da cama. Então não usa a palavra pé como a gente usa na nossa expressão, usa wrong side of the bed, o lugar errado, como se fosse errado da cama. Vejam aí. Aqui, ó, a expressão acordar com o pé esquerdo, usa o verbo get up, de acordar, só que fala o lado errado da cama, wrong side of the bed, querendo dizer que dormiu do lado errado, como se não tivesse acostumada e acordou de mau humor. Equivale a acordar com o pé esquerdo. Outras, ó, hora de encarar os fatos. Essa daqui já apareceu em prova e pode aparecer de novo. É hora de encarar os fatos. Tá contando alguma coisa de uma pessoa que tem que tomar uma atitude e fala, ó, cara, it's time, tá na hora de você encarar os fatos. Só que fala, it's time to face the music. É hora de encarar a música? Exatamente, é essa que é a expressão que usa. É como se fosse, é hora de você encarar essa música aí de frente. Olha o que a teacher colocou de observação. É hora de encarar os fatos, como se seriam os facts. É hora de encarar a música. Varar a noite. Como se fosse varar ou virar a noite, para quem passa a noite em claro, aí estudando. Você, se passa a noite toda estudando, se você, né, tá se preparando e de vez em quando fica a noite inteira estudando, fazendo exercícios. Você burn the midnight oil. Essa expressão é bem legal, por isso que a teacher colocou a história dela. Porque antigamente, quando as pessoas ficavam acordadas até mais tarde, tinha aquela questão de de acender o óleo, né, o barbantezinho na querosene. E aquilo que mantinha ali aquela lamparina acesa a noite inteira. Por isso que veio a expressão burn the midnight oil. Se aparecer para você, você já sabe como curiosidade. Aqui, ó, demonstrar que não dormiu, passou a noite em claro, burn the midnight oil, por causa dos reservatórios líquidos. Aí eu coloquei como curiosidade, vira essa boca pra lá, que é bite your tongue, morda a língua. O beco sem saída, que é catch 22. O cry over the spilled milk, chorar o leite derramado. Uma vez na vida, outra na morte, once na blue moon. Essa aqui é legal, olha só, porque tem o fenômeno, ó, o fenômeno da lua azul, que ele só ocorre uma vez a cada 2 anos e meio. Então, uma vez na vida, outra na morte, seria once na blue moon. Dia sim, dia não, todo mundo sabe todos os dias, que é every day. E todo dia, você fala assim, todo dia, todo santo dia, every single day. Agora, e dia sim, dia não? Every other day. Isso é bem legal, hein? Uma ideia bacana. Pode comparar aí as expressões e o vestibular pode cobrar de você, principalmente Ita, que gosta dessas coisas mais complexas e mais bem elaboradas. Se a expressão everyday poderia ser substituída por every other day, sem prejuízo. Não, everyday é todo dia, every other day é dia sim, dia não. E every single day é que seria everyday, o do todo dia. O single só dá uma ênfase no everyday, ok? Viu aí que interessante? Legal, vocês podem voltar e assistir quantas vezes quiser. Como eu disse, essa aula vai ficar gravada, essa revisão vai ficar gravada todas as horas da verdade. Biologia, física, química, geografia, todas vão ficar disponíveis para vocês no canal do YouTube. Então voltem, printem, assistam novamente, façam perguntas, manda para o nosso direct, manda para o nosso e-mail, manda para os nossos contatos, a gente vai te responder. O Estratégia vai te dar esse suporte, ok? Então aí a teacher colocou também, agora continuando aí, teacher mostrar para vocês aí, o que eu coloquei agora foi
phrasal verbs. Então, o que são phrasal verbs? Eu tinha explicado para vocês. Quando você tem um verbo que se junta com uma preposição e eles viram outra coisa, eles dão o sentido a outra palavra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um super estranho, que é o verbo incitar, é o verbo egg on. Pensa, pega a palavra egg, que é ovo, ovo, teacher. Yeah, egg, de ovo em inglês, e coloca a preposição on, egg on, fica incitar. Vou mostrar para vocês. Do mesmo jeito que run, que é correr, você pega a preposição out, coloca no run, vira faltar. It's running out milk. Por exemplo, se não tivesse água aqui, né? Eu ia falar run out, it's running out water. Tá faltando água, mas tem. Esses meninos aí, ó, que estão aí que estão nos ajudando aí, ó, são bons. Colocaram água aqui para mim bastante, tá vendo? Para continuar, ó. Essa galera, ó, nota 10. Então, os phrasal verbs são isso, igual que se fosse o verbo doar, dar, que é o give, e cima é up, não tem nada a ver doar para cima, e o verbo give up seria desistir. Então, muitos outros, aquele que apareceu aqui já no texto work, out. Work é trabalhar, out é fora. E workout não tem nada a ver com trabalhar fora, é malhar, exercitar. Work out. Então, phrasal verbs são esses verbos juntos com preposições que se tornam outros verbos. E eu vou mostrar alguns que já apareceram em vestibular ITA anterior, que podem ser recorrentes e estar na sua prova agora no dia 1º de dezembro. Então, ó, o verbo abstract away, que é ignorar. Então, a gente tem o verbo ignore. Sim, teacher, tem o ignore, mas ele pode aparecer como abstract away. O verbo bang away, que é dedicar-se muito. Teacher, tem o dedicate? Tem. E tem também você fazer uma coisa bem feita, make it well, make it good, make it better. Mas tem o verbo bang away. Tem também aqui blend in, que é misturar, vem de blend, de misturas. Book in, que além de book ser livro, o verbo reservar, pode usar to book ou book in, reservar principalmente para hotel, passagem aérea. O call, que é chamar, mas o call in é convidar, quando convida uma pessoa, já apareceu na prova. O egg on, que a teacher falou, ó, de incitar ou atiçar, é encorajar alguém. Você egg on, ó, he was afraid, but we egged him on. Ele estava com medo, mas nós o encorajamos. Aqui também, ó, she has been banging away English classes. Ela tem se esforçado muito, dedicado muito. Aqui no ignorar, ó, you can abstract away the complexity of life. Você pode ignorar a complexidade da vida e curtir. Aqui no misturar, my new house blends in my furniture, que a casa se mistura bem com os móveis, quer dizer, combina. We can book anytime. We'll call you in for lunch. Vamos te convidar. Figure on, que é planejar, apesar de ter o verbo plan, também tem figure on. O get on, que é embarcar, você entrar dentro ou dar-se bem. O verbo put out, que o put sozinho é colocar e o out fora. Tá vendo que juntos fica apagar o fogo, sanar. Então, put the cigarette out, apague esse cigarro, ou então sanar algum problema. O reach out, que é oferecer ajuda. Então, você pode falar offer help, teacher? Pode, mas o vestibular pode trazer esse phrasal verb reach out para ver se você sabe phrasal verbs, para ver se você tem noção desses phrasal verbs. E é claro que aqui, como é hora da verdade e é revisão ITA, a teacher colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. No material, acho que tem 80. 85, 90, 100 phrasal verbs. Então, o material está completinho, o PDF está cheio de phrasal verbs para vocês. Se quiser saber mais algum, pergunta no chat, manda para a teacher que eu te ajudo, coloco listas de phrasal verbs para você estudar. Verbos irregulares, quer lista, a teacher manda para você complementar para que você passe no vestibular. Pergunte, comunique, fique atento, mande perguntas, a gente gosta de ajudar, pode mandar que a teacher vai ajudar. Agora aqui, como eu falo, né, tô dizendo isso desde o início, é uma revisão. Então aqui tem um apanhado de tudo para poder propiciar uma melhora aí nos estudos e, na verdade, uma revisão mesmo, né? Um apanhado geral do que você precisa para poder ficar mais confiante para essa prova aí do dia 1º de dezembro. Agora a gente vai mostrar exercício em que tem expressão ou phrasal verb. Vamos lá ver. Aqui, ó, esse aqui tem a expressão know-how. O que é know-how? Quando você tem know-how, você tem o conhecimento, você tem bagagem cultural sobre alguma coisa, você tem um know-how, você conhece sobre aquilo, você é conhecedor de certa coisa. Então, aqui no texto está vindo como isso, quer ver? Falando do know-how.
Olha lá, ó, Eurocenter Research Site, esse site aí de pesquisa, falou de Protection Department, o Departamento de Proteção, falou da tecnologia nos Estados Unidos, e aí revitalizar, alguma coisa que tem que ser desenvolvida. Aí, ó, we want to develop state-of-the-art know-how that can't be found in Asia. Queremos desenvolver um estado de arte, de know-how. Então, um conhecimento de estado de arte quer dizer um pré-conhecimento, uma bagagem that can't be found, que não pode ser encontrado na Ásia, says Andrea Lane Barris. Então, tá vendo o know-how aí da expressão. O know-how, que é o que você tem que ter para você passar, um know-how de conhecimentos aí. Saber de tudo um pouco para que você passe no vestibular, ter um know-how em todos os sentidos. E aqui nessa outra prova do ITA, ele colocou walking in another shoes. O que é você walk in another shoes? In another shoes. Andar com o sapato do outro. É colocar-se no lugar do outro. Quando você fala I am walking in another shoes. Eu estou me colocando no lugar do outro. Quer dizer, eu estou tendo compaixão. Eu estou compreendendo o problema do outro. Porque o texto, pela imagem que a teacher vai voltar aqui para vocês verem, é sobre bullying. E tem uma pessoa cometendo bullying com a outra que o ITA colocou. Então, eles dizem aqui duas expressões legais. O walking in another shoes, que seria colocar-se no lugar do outro. E antes ele fala que lack of walking in another shoes, que tem falta de colocar-se no lugar do outro. Então, está faltando essa compaixão. Está faltando da parte da população se colocar no lugar do outro para poder compreender o problema do bullying. Então, essa palavra lack, que geralmente vem a palavra miss, de faltar. E aqui veio lack. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou até apagar para poder mostrar. Aqui, ó. Lacks. Tá vendo? Tá falando que como que seria possível combater o bullying? Essencialmente, compassion, com compaixão, and lacks of walking in another shoes. E tá faltando andar com o sapato do outro, quer dizer, colocar-se no lugar do outro. Então, se a teacher colocar aqui para você anotar, se for, por exemplo, lack of luck, falta de sorte. Lack of respect, falta de respeito. Lack of education, falta de educação. Então, essa expressão lack, que seria mais ou menos como o verbo miss, de faltar, ok? E walking in another shoes, que é outra expressão. Continuando, a gente tem aqui uma outra, ó. Caiu no ITA de 2012. O texto, aquele que a gente leu anteriormente, 2045, o ano que o homem se torna imortal. E aí tá no presente simples, e aqui ele fala, ó, from that point on, que é a expressão qual? From that point on. Desse ponto em diante, quer dizer, deste dia em diante, there's no reason, não há razão para pensar que os computadores parariam de ficar mais poderosos. Então, uma expressão aí que apareceu e que pode aparecer. Então, a gente tem que ficar atento, como a teacher falou para vocês desde o início, a gente tem que ficar atento aos cognatos, aos falsos cognatos que tentam te enganar, que são as palavras tricky, né, enganosas aí, ficar atento às expressões idiomáticas, ficar bastante, mas muito atento mesmo a um verbo irregular, um verbo que está sendo conjugado para tentar te enganar, ele está no passado, isso já aconteceu. Ficar atento aí também a cada expressão, a cada tópico gramatical, entender um pouquinho de um adjetivo que qualifica, de um advérbio que causa uma maneira, de um pronome relativo que conecta frases e dá uma certa relação entre os termos, como a gente vê na língua portuguesa e também acontece em inglês. Os WH questions, para poder perguntar se é o lugar, é quem, ele está querendo saber o quê. Expressões idiomáticas que a teacher falou agora, os phrasal verbs, que são inúmeros. Então, tudo isso você tem que estar bem atento no dia da sua prova. Porque de uma forma ou de outra, você vai precisar saber isso para que você tenha um pouco mais de intimidade com a prova, para que você fique realmente confortável, como a teacher fala. É hora da verdade, é hora de você caminhar e realmente compreender e se sentir firme a resolver essa prova. Porque você tem que resolver a prova. Você vai ter que chegar na prova, vai ter que resolver. Então, você vai ter que chegar lá e sentir firmeza. Quando você abrir a prova e ler o texto, que você leia esse texto sabendo aquele vocabulário específico. Ou que você realmente se utilize do que a teacher falou do método de ser o skimming e scamming. Porque se você se utilizar dos métodos, você vai conseguir encontrar aquela resposta. Como a teacher falou para vocês. Porque você vai pegar o texto,
você vai tentar ler o texto. Você acha que você vai ler o texto inteiro, rápido? Você acha que você vai conseguir ler um texto aí de inglês em menos de 2 minutos? Você não vai conseguir. Mesmo que você tenha, a teacher já falou isso, mesmo que você tenha o inglês fluente, não é fácil você pegar um texto, mesmo que você saiba o vocabulário, entender tudo o que está dizendo. Primeiro porque vocês sabem que texto ITA são textos mais complexos mesmo, de nível de dificuldade de leitura e de compreensão mais alto. E segundo, que não adianta você só traduzir, porque a tradução por si própria, até assim, eu posso dizer isso para vocês como linguista, como estudante, né, como pessoa formada aí, pós-graduada, né, de MBAs, mestrado, doutorado, você, mesmo que você saiba a língua com fluência, não adianta você traduzir se você não souber interpretar e não souber usar a técnica. Uma coisa é você achar a palavra ideal que conecte ao enunciado, a alternativa correta e eliminar as outras que não estão corretas, que é o que a teacher tem ensinado para vocês desde o início e que eu falei desde o início dessa revisão. Então, se você conseguir procurar aquela palavra essencial e aquela palavra fazer sentido para você e você conseguir descobrir onde que ela se encaixa em qual opção, ou então se você não achou o que está falando na opção letra B, C, você pega e elimina. E vai ter uma que você vai conseguir encontrar. Vai ter uma que vai ser aquela propriamente dita, que ela vai estar dentro do texto, com todas as letras. E é desse jeito que acontece. E não tem outra forma, gente. Vestibular, principalmente vestibular ITA, o que vocês vão fazer para ser aprovados? Você vai pegar a sua prova, você vai abrir sua prova, você vai olhar aqueles textos enormes, você vai começar fazendo o scanning, vai escanear, vai fazer a varredura, você vai conseguir compreender um pouco do texto. Vamos ser otimistas, você vai conseguir compreender, você vai usar a técnica. Daí você vai para aquelas alternativas. Tem gente que vai direto para o texto e começa a escanear. Já tem aquele outro tipo de aluno, não sei qual tipo de aluno que você é, que você já vai querer ir direto para a pergunta, para poder ler a alternativa e procurar dentro do texto a resposta. Independente do que você vai fazer, você vai ter que realmente procurar dentro dos parágrafos o que vai te sustentar a sua resposta. Procurando, encontrando, eliminando as outras, você está matando a charada e poupando tempo. E quando você poupa tempo, você passa para as outras disciplinas com um tempo maior e mais tranquilidade, para que você faça, como a teacher falou anteriormente, não sei se você é melhor em cálculo ou se você é melhor mesmo com a leitura, mas geralmente, né, aluno ITA é bom mesmo em exatas, a grande maioria. Então você vai poupar o seu tempo para poder ler os textos de língua portuguesa e até propriamente ditos de inglês, que podem ser vários, ok? Então, pode aparecer no dia da sua prova 4 textos, como pode aparecer só 3, como pode aparecer só 2. Pode ser que eles perguntem um termo específico gramatical, pode ser que não, que tenha só interpretação, certo? Que você esteja preparado para qualquer tipo de texto. Agora a teacher vai falar mais ou menos as dicas que eu anotei aqui, para que você faça isso no dia 1º de dezembro na sua prova. Vamos ver se você está seguindo esses passos aí, se vocês estão de acordo com o que a teacher acredita. Então, veja aí, a teacher falou que você tem que ler os textos usando skimming e scanning, que foi o que eu falei. Então, você leu, fez o skimming? Sim, teacher. Então, eu compreendi o texto de forma geral. O assunto tratado, a ideia central desse assunto. Você conseguiu achar os termos que são mais relevantes. Você conseguiu achar o que é, como eu disse antes, essencial. Achou que é essencial? Conseguiu compreender o assunto do texto? Agora você vai ler novamente usando o scanning. O que é o scanning? Identificar palavras específicas, informações precisas, importantes para a resposta da questão. Então, se a gente fosse lembrar, por exemplo, aquele texto do minimalismo. Quando a gente entendeu que o assunto era minimalismo e que ele fala que viver com pouco, mas viver bem é o que importa e não apenas dinheiro, quando você compreende que ele está falando de uma teoria, de uma forma de se viver, você fez o skimming, você entendeu o assunto. Agora, se perguntar especificamente que móveis que ele tinha, que ele se desfez, porque ele se sente feliz com o pouco que ele tem. Aí você teria que fazer o scanning, você teria que escanear cada móvel, o que ele desfez. Ah, talvez ele tinha uma bicicleta ergométrica, um carro e uma moto. Agora ele anda de ônibus ou ele tem apenas a bicicleta, ou ele tem apenas a moto,
entendeu? E não quer mais a bicicleta ergométrica para fazer exercício, ele vai caminhar para que ele fique saudável. Então, quando você entende o assunto, você fez skimming. Quando você busca uma coisa específica, você fez o scanning. Outro exemplo, aquela questão que a gente analisou do ITA, que falava dos professores. Se eram 3 professores e um aluno, 2 professores, não lembra que tinha Teachers Lounge. Aquele exercício que mostrava a sala dos professores, quando a gente fez o scanning, a gente fez só scanning primeiro, porque a gente viu o Teachers Lounge na porta da sala dos professores, você escaneou a informação para descobrir que ali tinham professores. E depois a gente escaneou a palavra my students, do pronome my. Se falou meus alunos, eles são professores. E depois a gente escaneou a palavra blá, 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 except math teachers, exceto professores de matemática, para ver que eles não eram de matemática. 3 tipos de scanning. Agora, quando a gente foi ler novamente para ver qual que era o assunto, eles estavam falando de algo que é complexo para ensinar para os alunos, a gente fez o skimming. Fazendo as 2 técnicas e também fazendo uma leitura seletiva, com bastante atenção e também sabendo que tem ali um adjetivo, um pronome, um verbo que não está drive, está drove, ele está no passado, ele é um verbo irregular. Uma palavra que está com ED também é um verbo no passado. Uma palavra que tem ali um apóstrofo S, será que é S de posse? Tipo, se a teacher falar, por exemplo, Andreas pen, a caneta da Andrea. Ou se eu estou falando assim, Andreas very good at English. A Andrea é boa em inglês. Ou então, Andreas working. A Andrea está trabalhando. Então, depende da expressão, vai ser um continuous, vai ser uma posse, ou vai ser um verbo to be aplicado para outra coisa. Isso é muito importante que você saiba, e a aula de verbos vai te dar esse embasamento, e a teacher já falou que ela está gratuita lá no canal do Estratégia Vestibulares, do YouTube. Continuando aqui o que a teacher falou que é uma sequência legal de fazer, a teacher colocou que depois que você identificou palavras, daí você consegue responder com maior facilidade e segurança. Isso é o que vai te propiciar continuar o curso para aprender outras técnicas, termos gramaticais que você já saberia um pouco, e ao final de todas as aulas ter essa segurança na hora da sua prova, que será dia 1º de dezembro, vamos colocar em inglês, December 1st, se aparecer essa data inclusive, ó, pro primeiro, lembra desses números ordinais? Todo mundo acha que é só o TH. O TH dos ordinais, se cair isso na sua prova, é para terminação 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Todos os números que terminam nesses algarismos aqui ficam com TH. Quer ver um exemplo? O 4 em inglês é 4. E quarto em inglês, fourth. 10 em inglês é 10. E o 10º em inglês é 10th. E aí fica assim, ó. Viram aí? Agora, as que terminam em 1, 2 e 3 são exceções, porque aqui, ó, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 tá aqui. 1 geralmente fica com ST, por causa da palavra first, que termina em ST. 2 geralmente é ND, por causa da palavra second, que termina em ND. E 3 é third, por causa do RD que está aqui. Então, se for o número 23 numa prova do ITA, falar que isso aconteceu no dia 23, é porque é 20 ou 20, third. E daí vai ter o RD aqui. Então, dia 1º de dezembro, que é a sua prova de primeira fase, é December 1st, porque o primeiro é first, ok? Legal, né? Até isso é bom, que já apareceu também em prova. A teacher não coloca isso no material, o número ordinal, porque parece ser uma coisa muito básica. Às vezes a gente acha que não precisa saber, mas se vocês quiserem também anotar isso daí, printar, deixar isso aí, né, recordado para que você depois veja novamente, vai que aparece, já é uma coisa a mais. E depois eu coloquei aqui, então, que se você fizer o skimming e o scanning, como a teacher mostrou e como a gente já fez em outras provas e deu certo, você aplicar outras técnicas que foram mostradas durante todo o decorrer do material e aqui na hora da verdade, e você lidar com atenção e dedicação verdadeira, você vai conseguir a sua aprovação ITA com certeza. E daí vem o carimbo, olha só, approved, que é o que você quer. Então, para você ser aprovado, você tem que prestar atenção em tudo que a teacher falou, ter acompanhado aí as aulas, ou pelo menos ter feito os simulados e estar em constante estudo. Eu espero que você esteja estudando há muito tempo, né? Para que você garanta realmente a sua vaga lá no ITA. E daí, a teacher mostra isso daqui, que a teacher já tinha falado para você, que se você tentar, você estuda. Se você nunca começar, é muito complicado. Para você conseguir essa aprovação, a
teacher contou aqui uma história que é para servir de inspiração. A teacher vai ler para vocês essa história, que é a história de um sapo, e ele escutou um comentário. Inclusive, essa história, essa fábula, já caiu em uma prova do ITA, de 93. Tem muito tempo, mas caiu. Aí perguntava na questão se era uma fábula que estava querendo dizer sobre problemas auditivos. E a alternativa estava correta. Perguntava se era auditivo, se era de olfato, se era de visão. E aí, por causa da palavra deaf, que é a palavra surdo, D-E-A-F, que eu vou mostrar para vocês agora. É uma fábula de um sapo que ele escutou uma mensagem. Ele estava, na verdade, como ele é surdo, né? Ele estava vendo pessoas falando para ele, gritando com ele. E aí ele escutou, ele estava tentando subir no topo da árvore, e aí ele ouviu, né? Vai, você vai conseguir. Então, como ele pensava que ele estava sendo motivado, ele foi subir. Eu vou ler para não contar. Vamos ler em inglês porque é bem interessante. Olha lá com a teacher, então, a história aí, né? Ó. A frog decided to reach the top of the tree. Um sapo resolveu alcançar o topo da árvore. All frogs shouted, "It's impossible! It's impossible!" Todos os sapos gritaram. Olha o all aqui, expressão legal para vestibular. Ó, todos. E o verbo shout no passado, shouted. Todos os sapos gritaram. É impossível, é impossível. Still the frog reaches the top. Ainda assim, o sapo alcança o topo. How? Como? Because he was deaf. Porque ele era surdo. And he thought, e ele pensou, everyone was encouraging him to reach the top. Ele pensou que todo mundo estava o encorajando a subir. Então, enquanto ele estava gritando, it's impossible, ele estava ouvindo, vai, você consegue. Então, olha a mensagem que a teacher deixa para você, que era a mensagem dessa fábula. Be deaf to negative thoughts. If your aim is to reach your goal. Seja surdo para pensamentos negativos, para ouvir coisas negativas. Se o seu objetivo, se o seu foco é alcançar o seu topo, o seu objetivo, que é a aprovação. Então, vocês viram aí? Se o seu objetivo é alcançar a sua aprovação, fique surdo para coisas que você ouvir, que você não vai conseguir, que o ITA é muito difícil, que o conteúdo de inglês do ITA é extenso, que você não vai conseguir interpretar, que você não vai conseguir ler texto. Você vai conseguir interpretar, vai conseguir ler textos longos com a técnica de skim, scan e leitura seletiva que a Titi te ensinou. Você vai conseguir identificar um adjetivo, um advérbio com essa hora da verdade, esse resumo completo e outros simulados que você pode acessar e fazer. Participe, encare, vá mesmo para valer, volte, assista quantas vezes você quiser. Nós somos seus parceiros. Estamos aqui para fazer você passar e você vai conseguir. Então, seja surdo para mensagens que não te interessam, que vão fazer com que você desanime. Anime-se e olha aqui a mensagem final que a teacher deixa para você. Ó, considerações finais. Eu sei que as provas... Ixi, ó, a teacher deixou aqui. Eu sei que essas provas aí exigem que você saiba muitas estruturas, mas você vai contar com a teacher. E daí, como eu falei aqui, seja surdo para muitas coisas. Não escute o que vai te trazer para baixo. Ouça apenas pensamentos positivos. Esses pensamentos positivos é que vão te trazer, vão te dar sabedoria para que você seja aprovado e que para você se sinta mais tranquilo para você fazer essa prova sua de vestibular. Você tem que acreditar que tudo vai dar certo, ok? E como a teacher disse, vai tudo dar certo sim. Então fica aqui a dica para vocês também acompanharem as redes sociais. Como a teacher disse, é o Instagram, o Facebook, o TikTok e tem também o Telegram do Estratégia Vestibulares. Tem o da teacher que é Teacher Andrea Belo, é Andrea sem i, como vocês viram aqui no material, Andrea Belo. Prestem atenção também em toda a programação que vai ter de segunda fase. Faça uma boa primeira fase e a gente vai estar aguardando vocês com outros simulados de segunda fase de todas as áreas aí do ITA. Então vai ter simulado e vai ter preparação e hora da verdade, parte 2 de física, química, matemática, português, inglês com a teacher Andrea Belo e redação também com a Celina. Então vai ser física com Tony, química com Tiago, matemática com Vitor. Estaremos todos preparando o material completo para você, cada dia mais simulados, material, lista complementar, exercício, resolução de prova, tudo disponível para você no site do Estratégia Vestibulares, no blog, tem aula
altos artigos falando de várias dificuldades e como que a pessoa enfrentou e conseguiu passar. Então, a gente está dando todo o embasamento, todo o suporte para que você se sinta bem para fazer a sua prova. Confie em nós, acredite no seu potencial, porque você tem muita coisa para poder vencer, tem um caminho longo pela frente. E o Estratégia Vestibular está tentando te levantar e te ajudar nessa caminhada, para te colocar lá dentro da faculdade, lá dentro do ITA, ok? Então, conte comigo, a mensagem é count on me, como a teacher sempre diz, nos acompanhe, faça perguntas, a teacher vai responder todas as perguntas agora para vocês, eu vou ler e vou responder uma por uma, garanto que eu respondo todos vocês. Deixem recados, digam o que vocês acharam dessa aula, dê sugestões se vocês quiserem alguma coisa, porque só tem inglês na primeira fase, então terá a revisão dos meninos e simulados aí em preparação, né, para a primeira fase do dia 1º, mas deixe recado se você quer alguma coisa, se faltou alguma coisa que a teacher não disse, então estou aqui para ajudar. Então, vejo vocês numa próxima oportunidade, continue nos acompanhando aí no Estratégia Vestibulares, ok? Vejo vocês e see you next time and bye bye.